Muito bem, vamos aqui de novo nesta manhã. Eu não sei se você está à tarde ou à noite, mas o mais importante é que a gente medite essa palavra de hoje do Evangelho. Hoje, dia 13, quarta-feira, Semana Santa, vamos meditar Mateus 26, 14 a 25. Então, capítulo 26. É isto mesmo, vamos lá. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Então tu o dizes, né? Confirma. Tu, né? Tá mostrando todo esse comportamento há muito tempo, né? Então o discernimento que existia, né? Era muito claro, né? Quem é que ia trair. Mas talvez o que nós precisamos meditar aqui, e às vezes pode assustar a gente, é o seguinte: aquele que vai me trair põe a mão no prato comigo. Aqui lembra a condição decaída nossa, humana, decaída no sentido que necessita de resgate, não condenada, tá? Não estou dizendo isto, eu estou dizendo que precisa da graça de Deus para não botar a mão no prato nesse sentido, mas que bote a mão no prato junto com Jesus, numa resposta de sim, né? De comunhão e não de perversão, né? As nossas práticas religiosas, nossa vida de oração, a nossa leitura, a nossa vivência em comunidade, ela precisa, aliás, ela precisa, né? Precisa e ser ambiente, a liturgia, a vivência, a partilha, vida de caridade, vida de oração comunitária, a vida pessoal, precisa ser estar em comunhão, estar em relação e nos altos e baixos, nas suas dores e sofrimento que a igreja peregrina enfrenta, eu e você, igreja, ela precisa no dia a dia assumir que dentro de si tem muita coisa para ser reconciliada. Quando a gente reza aquela oração, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, lá o padre reza, quando está presidindo, ele pede essa paz que pode nascer num processo de construção. Construção que o homem e a mulher respondem a Deus e é agraciado para que realmente isso seja possível. Então, botar a mão no prato revela um duplo sentido para nós, ainda peregrinos.
que podemos sim cair na traição do projeto. Gente, não podemos nos enganar nem fingir que isso é possível, né? O maior erro dos discípulos, eu e você, querendo ser discípulos de Jesus, achar que a gente não tem essas possibilidades, né? Caminhos diversos que nos apontam para esta possibilidade, que é justamente rejeitar o projeto de Deus. Eu posso, às vezes, viver em comunidade, estar em comunidade, mas se eu não vigiar e na convivência os irmãos não ajudarem também, às vezes chamando minha atenção, eu posso colocar a mão no prato nesse sentido de traição. Ou seja, eu coloco, mas não estou, né? Não quero estar. Esses altos e baixos do ser humano, né? Meu e seu. Se a gente finge que não temos isso, que isso não é possível, não, eu nunca, né? Pedro estava nessa. Pedro não tinha consciência da necessidade da graça de Deus na vida dele. Ele achava, não, eu vou dizer sim sempre, né? Vou para onde o senhor for, eu sou capaz de beber esse cálice, né? Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Ele não sabia porque faltava a maturidade, faltava a experiência. E uma experiência que vem da vivência, que precisa da graça de Deus para não voltar a fazer coisa pior, né? Não podemos nos enganar, viu? Quando nós lemos esse evangelho, ontem, hoje, e tem a figura de Judas, pode ser que não, eu nunca vou ser igual a Judas, nunca poderei. Não, gente, calma, né? Caminhada de fé precisa de humildade, precisamos saber que precisamos da força de Deus, precisamos estar atento, reflexão, meditação, oração, vivência em comunidade, vida de caridade, tudo isso que nos é proposto pela igreja, pela tradição. Senão nós vamos cometer o mesmo erro de Pedro. Se nós cometemos o mesmo erro de Pedro, e isso acho que acontece no nosso caminhar durante a vida, a gente tem essa abertura, né, de voltar. Agora, quando nós não aceitamos que temos isto em nós, a possibilidade na negação, a gente age como Judas, né? Como Judas, porque a gente confia mais na gente, né? A gente confia mais nos poderes simplesmente pessoais, humanos, egoístas, que eu estou dizendo, e a gente acumula não comunhão, mas divisão, porque não nos abrimos à ação de Deus, que faz a sua igreja caminhar, faz nós caminharmos, não como que se nós não tivéssemos autonomia, não é isto, mas conscientes que é o nosso pequeno sim nas labutas da vida, no processo de conhecimento humano, pessoal, comunitário, e da clara, depois disso, dessa consciência, a necessidade da graça de Deus. Então a figura de Judas não é simplesmente para enfeitar um texto, não é simplesmente para dizer aquele é ruim e aquele é bom, não, é para dizer da nossa condição. Judas, Pedro, também assim também, viu? Estou falando aqui da figura de Judas, mas também do discípulo amado, também fala de nós, né? Também desse discípulo que é fiel, que é amoroso, que encosta no peito do mestre para aprender do mestre, para ser alimentado pelo mestre, né? Então isto também temos essa figura, vamos dizer assim, esse nosso desejo que existe em mim e em você de nos alimentar de Deus, aprender do seu coração, né? Do seu peito. Mas também não há como negar, não faça isso, porque se negar fica mais espessa ainda as trevas, né? As trevas precisam ser reconhecidas, enxergadas, precisa estar às vezes diante de nós, né? Como o espinho da carne de São Paulo,
para que a gente não venha a ensoberbecer-se e achar que a gente é santinho, que é bonzinho. Eu não sou bom, você não é bom. Lamento dizer isto, tá? Você não é bom, eu não sou bom. O único que é bom é Deus. É isso que a gente tem que ter claro na nossa mente e no nosso coração. Boa celebração. Amanhã vamos iniciar o Tríduo Pascal. Paz e bem.